A nossa conversa, então, hoje vai ser referente ao Estatuto do Idoso, tá? Uma legislação que ela existe para que a gente possa verificar, principalmente, a figura dessas pessoas que, de certa forma, têm, além de idade, né, que precisa ser observada, eles também têm o conhecimento a ser passado para nós. Quando a gente fala de Estatuto do Idoso, a principal situação que a gente tem é a importância deles para a sociedade, tá? Acho que esse é um dos pontos chaves que a gente precisa pensar quando a gente vai falar do Estatuto, tá? Então, vamos começar aqui com algumas coisas básicas sobre o Estatuto. O Estatuto ele é uma legislação de 2003, então não é uma legislação muito antiga, se a gente for pensar, tá? A intenção do Estatuto é garantir os direitos às pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos de idade, tá? A gente vai ver daqui a pouco que a gente teve uma modificação no ano de 2017 para assegurar mais direitos para as pessoas acima de 85 anos. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? A intenção da lei é a preservação da saúde física, mental, moral, intelectual, espiritual e social dos humanos, tá? Além disso, ele também visa assegurar direito a alimentos, direito à saúde de todas as formas, direitos previdenciários, direito à integridade, direito à vida, várias outras circunstâncias também são vistas através do Estatuto, tá? Ele visa proteger e reconhecer os direitos humanos, tá? Com relação a essas pessoas que ajudaram a construir a sociedade, tá? Outro ponto importante do Estatuto é tentar fazer com que a sociedade enxergue a importância das pessoas idosas, né? E forme uma sociedade mais inclusiva. Então, que a gente consiga ter elementos sociais de inclusão desse idoso, e não a intenção de afastá-los ou de isolá-los cada vez mais, tá? Então, vamos colocar aqui alguns conceitos básicos sobre o Estatuto. Professora, Oi. me diz uma coisa. Guardado as devidas proporções, o Estatuto do Idoso, ele se assemelha um pouco ao ECA ou não tem nada a ver? O ECA, ele tem a intenção de proteger crianças e adolescentes, né? O Estatuto do Idoso tem a intenção de fazer proteção aos idosos. Então, fazendo uma analogia, são duas legislações na intenção de proteger pessoas de formas que tenham circunstâncias diferentes. Então, a necessidade dessa criança ser protegida e a necessidade desse idoso também ser protegido. A gente tem aí a comparação de um com o outro. Só que o único ponto que eu acho que é importante a gente levar em consideração é que cada um está de um lado da linha do tempo, né? O Estatuto do Idoso já está no final da linha do tempo, infelizmente, e o ECA já está no começo ainda, tá? Então, podemos até comparar um com o outro, mas a gente não consegue comparar sanções, por exemplo, ou a gente também não consegue comparar direitos, porque aí são circunstâncias diferentes uma da outra, tá? Estatuto do Idoso, então, para que a gente possa falar um pouco sobre ele, vamos entender primeiro. Ele foi instituído
pela lei. É para escrever isso? Então, se vocês quiserem, tudo bem. Senão, esse Word depois eu vou compartilhar com vocês. Pela Lei 10.741 de 2003, tá? Que visa garantir os direitos assegurados às pessoas com igual idade, igual ou superior a 60 anos, tá? E quem determina isso já é o artigo 1º do Estatuto, tá? Eu vou até pegar aqui o Estatuto. Para a gente já ir olhando os artigos por artigos, tá? Então, o artigo 1º do Estatuto visa a proteção das pessoas com mais de 60 anos, tá? Então, a gente vai considerar idoso pessoas que tenham igual ou idade superior a 60 anos, tá? São essas as pessoas que a gente vai considerar que vão ser, então, abrangidas aí pelo Estatuto, tá? O Estatuto aborda questões familiares, de saúde, discriminação e violência contra o idoso. O Estatuto, ele tem diversas divisões, tá? Informando quais são as obrigações familiares, informando quais são as necessidades a título de saúde, a título de alimentação, a título de lazer, tá? E ele também informa quais são as obrigações das famílias com relação a esse idoso, tá? Então, ele fala com relação à proteção, ao não abandono. Caso esse idoso seja abandonado, qual é o crime que vai ocorrer por este abandono, tá? Então, o Estatuto, ele traz lá, em todos os seus artigos, diversas características a serem observadas. Um ponto muito relevante e muito importante do Estatuto é o caráter protetivo para essas pessoas, tá? O Estatuto, ele visa a informar a necessidade de que essas pessoas elas tenham um convívio em sociedade, mas ele visa também informar a proteção que essas pessoas precisam ter, tá? E, além disso, a equidade com relação a essas pessoas, tá? Então, são 2 pontos que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa considerar que a intenção do Estatuto, na verdade, é, além de proteger essas pessoas, a intenção do Estatuto também é dar equidade a essas pessoas, é dar fala a essas pessoas. Então, quando a gente pensa em Estatuto do Idoso, quando a gente pensa na legislação do Estatuto, Oi? É isso que a senhora está digitando, a gente não pode ver? Vocês não estão vendo? Nada? Não. Então, tem alguns alunos vendo e outros não. Eu, por exemplo, não estou.
Desculpa te cortar, professora. Imagina. Nem eu, mulher. Estão vendo agora? Eu Tô. continuo. Eu não continuo. Agora sim. Para mim não voltou. Agora tá para mim. Agora eu sim. consigo. Então tá bom. Então, quando a gente fala de Estatuto do Idoso, tá? Algumas informações básicas precisam vir à nossa mente, tá? Qual é a intenção desse estatuto? É uma equidade, para a gente poder tratar essas pessoas de forma igual, na medida das suas desigualdades, sempre, tá? É a importância do idoso. Afinal de contas, ele tem papel de suma importância para o desenvolvimento social nosso, tá? E a gente precisa levar em consideração também a sua proteção, tá? E aí é uma proteção de uma forma geral, tá? São os 3 pilares que a gente precisa sempre pensar, tá? E um pilar que ele fica separado, mas que ele também é totalmente relevante, é o pilar da cidadania, tá? O estatuto ele tem como base conceitos sociais, a importância dessas pessoas para nós, tá? Então, voltando aqui nas nossas observações, tá? Além de possuir um caráter protetivo, preservam a qualidade de vida da população idosa e possibilitam que essas pessoas exerçam cidadania. Dessa forma, deve ser observada a equidade com relação aos seus direitos. Então, esse é os pontos principais para a gente poder considerar dentro do Estatuto do Idoso e por que esse Estatuto do Idoso foi criado, né? Qual que é a intenção do Estatuto. Continuando aqui nos nossos slides, todas as pessoas devem proteger dignidade da pessoa idosa, assim como a gente protege dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa idosa vai estar junto, tá? Essas pessoas idosas, elas não podem sofrer nenhum tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, tá? Em cumprimento à legislação. Por quê? Caso o Estatuto do Idoso, ele é um tipo de legislação punitiva, que a gente chama, tá? Ele determina punições caso ele não seja cumprido. Então, né, dessa forma, caso a família ou qualquer membro da sociedade venha a agir em desconformidade com o estatuto, essa pessoa poderá ser punida. Um dos capítulos do estatuto, vários artigos do estatuto, falam com relação aos crimes que são cometidos contra os idosos. E aí, quais são as penas com relação a esses crimes que são cometidos, tá? Desde o crime do abandono
até a violência mesmo. Ontem mesmo a gente teve uma notícia aí na mídia de uma senhora que teve as suas partes íntimas queimadas pelo seu filho. E ela já era considerada idosa, tá? Quantas vezes a gente já não teve reportagens de idosos que são esquecidos e abandonados em casas de repouso, por exemplo, tá? Então, todas Professor, essas circunstâncias geram crimes. Diga. eu trabalhei no pronto-socorro de São Bernardo, parece que todo final de ano, 3 anos que eu trabalhei lá, as pessoas abandonam os seus familiares para fazer alguma consulta pela emergência e vai embora só em janeiro. Sim, Com isso daí. tem isso. Porque a gente pensa, né, naquele idoso que está dentro de um asilo, mas às vezes não, muitas vezes acontecem esses abandonos em UPAs, pronto-socorros. Final de ano são sempre datas mais complicadas, Dia das Mães também são datas mais difíceis, mas infelizmente isso acontece, né? Isso é mais normal do que a gente imagina. Para ser bem sincero, é mais normal do que a gente imagina, tá? Então, a intenção do estatuto, principalmente, é essa, tá? Assegurar todos esses direitos e punir as pessoas que venham a cometer qualquer tipo de situação contra o idoso. O artigo 3º da legislação, que eu coloquei aqui, ele fala que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar prioridade e efetivação do direito à vida, saúde e alimentação, educação, cultura, esporte e lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Então, não é uma obrigação apenas do Estado, é uma obrigação também dos entes familiares, é uma obrigação da comunidade onde esse idoso reside, de assegurar esses direitos, tá? O Estatuto fala de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Quando o Estatuto foi criado, no ano de 2003, não é uma legislação antiga, quando o Estatuto foi criado, a expectativa de vida do brasileiro era uma expectativa diferente, né? Hoje em dia, o brasileiro vive cada vez mais. Pessoas com 60 anos de idade hoje, elas são pessoas extremamente ativas. Elas têm total condições de continuar trabalhando, de continuar exercendo o seu papel dentro da sociedade. Mas, infelizmente, a sociedade ainda tem total preconceito com relação a essas pessoas, às vezes tirando essas pessoas do mercado de trabalho, como às vezes também tirando essa pessoa de um convívio social, não dando para essa pessoa condições de ela continuar exercendo a sua vida em sociedade, tá? Isso é verdade. Respondendo a pergunta... Oi? Tô dizendo isso é verdade. Minha prima tem 62 anos e até hoje trabalha na secretaria de uma escola, na Paraíba. Então, tem total condição de continuar trabalhando, né? Respondendo a Camila, a situação do filho que queimou as partes íntimas da mãe, tá? Ele vai ser punido tanto pelo Código Penal, como ele também vai ser punido pelo Estatuto do Idoso, tá? Se a gente pode considerar crime hediondo ou não, vou ficar devendo essa resposta, porque aí a gente precisaria entrar nas situações do Código Penal, para ver se o Código Penal classifica como crime hediondo essa situação, tá? Mas o Estatuto classifica como crime o que aconteceu com a idosa, tá? Então, ele vai ser punido pelo Estatuto do Idoso, e o Estatuto do Idoso, quando a gente for ver lá a parte de crimes do Estatuto, o Estatuto do Idoso, ele também leva em consideração comparativos com o Código Penal, tá?
Então, muitas das penas do Código Penal também são aplicadas dentro do Estatuto do Idoso, tá? Continuando aqui, ó, nas nossas observações, tá? O Estatuto possui como princípio e direitos fundamentais a vida. O principal aspecto do Estatuto, tá? É garantir uma vida saudável para esse idoso, tá? E garantir tudo que ele precise para ele continuar tendo uma vida boa, tá? Para que ele continue exercendo todos os seus direitos. Então, entre eles, visa principalmente a dignidade humana, um dos pontos principais, que está descrito na Constituição, bem como em leis dispersas no ordenamento jurídico. Quando a gente fala de Estatuto do Idoso, a gente precisa pensar quando que esse estatuto surge, tá? Como que ele aparece e em quais lugares a gente consegue enxergar essa lei de proteção ao idoso, tá? Então, a gente tem primeiro a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que considera uma pessoa idosa, pessoa com 60 anos ou mais, tá? Então, quem traz esse prazo de vida, tá? Quem traz essa idade é a OMS. A gente tem a Convenção Interamericana sobre os direitos da pessoa idosa. E aí, essa convenção, que é uma convenção de 2015, também não é uma convenção tão antiga, tá? Fala também da pessoa com 60 anos ou mais, tá? A não ser que a gente tenha uma legislação interna que trabalhe com idades diferentes, tá? No Brasil, a legislação nacional determina idade de 60 anos ou mais, tá? Conforme lei 8842 de 94 e o Estatuto do Idoso, que foi aprovado em 2003, tá? Carta de Princípios da Pessoa Idosa, de 91, da ONU, ressalta a importância dos direitos do idoso no mundo, traz políticas públicas para essas pessoas, tá? Como bem-estar, como saúde, como tudo que essa pessoa precisa para esse momento da vida dela, tá? E apresenta também outras informações que são relevantes para nós, tá? Então, para a gente poder resumir tudo que essa documentação traz para nós, tudo que esses textos apresentam para nós, tá? É dizer que o Estatuto do Idoso, assim como outras legislações que estão espalhadas pelo ordenamento jurídico, é apresentar um conjunto de princípios e de regras, tá? Para garantir uma qualidade de vida. Então, vamos colocar aqui, ó, que o principal objetivo do Estatuto, bem como de legislações que visam tratar os idosos, determinar um conjunto
de princípios e regras para garantir a qualidade de vida, a dignidade e a proteção da população idosa, possibilitando o exercício da sua cidadania, tá? Esse é o ponto-chave do Estatuto e esse é o ponto-chave de qualquer outra legislação que venha assegurar a proteção do idoso, tá? Esses são os pontos principais de maior relevância para nós, tá? Outro aspecto que a gente precisa verificar dentro desse estatuto, tá? É que ele possui direitos fundamentais para esse grupo de pessoas, tá? Então, quando a gente fala do estatuto, esses direitos fundamentais nem sempre são os mesmos direitos, por exemplo, que a gente precisa tratar com a criança e com o adolescente, quando a gente pensa em ECA, tá? Por que disso? Porque a gente precisa tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Quando a gente fala de criança e adolescente, por exemplo, eu não vou falar de trabalho ainda, né? Porque a criança e o adolescente, em regra, ele ainda não pode trabalhar. Mas no Estatuto do Idoso, eu preciso falar de trabalho. Por quê? Porque essa pessoa ela ainda tem condições de trabalhar, né? Ela ainda pode exercer o seu direito como cidadão, e um desses direitos é justamente o direito ao trabalho, tá? Oi. Em qual situação a senhora fala que o jovem não tem direito de trabalhar? Quando a gente pega uma criança de 5 anos de idade, a gente não vai discutir ainda se essa criança vai trabalhar ou não. Não, sim, jovens que eu falo acima de 14 e 15 anos. Não, acima de 14, 15 anos, a gente não discute. O jovem aprendiz está aí para isso, né? Ah, entendi. De que ele pode já exercer o seu trabalho. Sim. Agora, o que eu quis dizer foi o seguinte: se a gente pega o ECA, e na parte do ECA que fala da criança com 5 anos de idade, lá, naquele momento da criança com 5 anos de idade, a gente não vai discutir se essa criança tem direito ao trabalho ou não, porque ainda não é o momento de discutir isso, tá? Ah, tá. Quando a gente vem para o Estatuto do Idoso, que a gente precisa trazer direitos fundamentais específicos para essa faixa etária, é porque a gente precisa dizer que esse idoso, apesar de ele ter 60 anos de idade, ser considerado pela legislação uma pessoa idosa, ele tem total condição ainda de continuar trabalhando. Não são todos, claro, mas a sua maioria tem. Então, é isso que a gente fala de tratar os iguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Enquanto em uma legislação eu ainda não... Enquanto em uma legislação... No caso, meu pai tem quase 70 anos e ele é professor e dá aula até hoje. E está no pleno vigor. Então, assim, enquanto a gente tem uma legislação que não vai discutir ainda a situação do trabalho, levando em consideração que ainda não é idade para discutir isso, a gente tem uma outra legislação que precisa discutir a necessidade dessas pessoas continuarem trabalhando, continuarem tendo uma vida ativa, tá? Então, são dois pontos diferentes da mesa. Dentro desses direitos fundamentais que o Estatuto traz, tá? A gente vai ter direito à saúde, a gente vai ter direito à vida, e a gente vai ter também o direito a recursos para essa pessoa, tá? Então, dentro desses direitos, a gente vai ter direitos básicos, né? Então, direito
à vida, direito à saúde, e a gente tem obrigação do Estado em garantir esses direitos, tá? Então, dentro de obrigação do Estado, o que a gente pode pensar? Esse Estado tem que garantir educação. E quando a gente pensa em educação, a gente não pode pensar só em ler e escrever. A gente tem que pensar em educação de uma forma macro para esse idoso, né? Falando até em educação sexual para isso, tá? A necessidade de acompanhamento médico, a necessidade de ensinar a se alimentar de forma correta, tá? Então, direito à educação, direito à cidadania, direito à proteção. E aí essa proteção é em todos os sentidos, né? É que a família... que não tem, né, Pro? É que a família o proteja, que o Estado o proteja, é que a sociedade o proteja, tá? Referente à educação também é interessante essa parte da conectividade da tecnologia, né, professora? Sim. Quando a gente pensa em educação, muita gente só fala assim, então você está falando dos projetos de ensinar a ler e escrever pessoas idosas? Não. Eu estou falando de educação no todo, né? Então, eu estou falando de educação, envolve tecnologia, envolve saúde, envolve bem-estar, envolve um todo. Quando a gente fala de educação, educação não é só ler e escrever. Educação envolve outras situações, tá? Dentro dessa obrigação do Estado, muita gente também só pensa assim, é obrigação do Estado, então, que esse idoso tenha direito a um posto de saúde, a medicação gratuita. Não, não é só isso, né? Não é só a saúde desse idoso que precisa ser protegida. Outros elementos também precisam ser protegidos. E aí cabe ao Estado proteger também esses outros elementos, tá? E aí, pensando nessa figura do Estado, pensando nessa figura do poder público, tá? A legislação, ela informa que isso não é uma obrigação só do Estado. Isso é uma obrigação muito maior, que envolve muito mais pessoas, né? Então, nesse sentido, vou até deixar aqui embaixo. A legislação institui dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público de assegurar tais direitos. Então, não é uma situação só do Estado, não é uma situação só do poder público. É uma situação do todo, tá? A população de forma geral, a comunidade de forma geral, tem a obrigação com relação a esses direitos fundamentais, tá? Então, a gente não pode deixar isso somente a cargo do Estado. A gente sabe que o Estado, ele tem uma parcela maior, ok, tá? Mas a gente não pode deixar isso única e exclusivamente a cargo do Estado,
tá? Tem mais alguém com problema de som? Eu estou ouvindo vocês normal. Aqui deu Aqui umas tá normal. piadas, professora, Aqui tá normal e agora também. estabilizou. Estabilizou? Então tá bom. Então, a gente não vai poder deixar isso só a cargo do poder público, tá? A gente vai ter que ter aí cada qual com a sua parcela, tá? Voltando aqui, então, aqui a gente tem as principais legislações que falam do Estatuto do Idoso, tá? Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem a Constituição, que fala do Estatuto, a Política Nacional do Idoso, a Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas com Deficiência, Idosos, Gestantes e Lactantes, o Estatuto do Idoso, o Benefício de Prestação Continuada e o Fundo Nacional do Idoso, tá? Então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, esses são os principais textos que envolvem o idoso. É claro que o mais relevante não, os mais pesados é a Constituição e o Estatuto, tá? Os outros, eles são complementares. Os dois mais pesados que a gente tem, Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, tá? São os dois pilares, digamos assim, tá? O Estatuto, no artigo 3º dele, tá? Ele fala com relação a uma prioridade social, tá aqui. Ele fala da importância da sociedade enxergar esse idoso, tá? E como que esse idoso deve ser enxergado. Eu vou até pegar o artigo 3º aqui, para a gente olhar ele com um pouco mais de calma e enxergar, porque ele é um artigo que traz grandes informações para nós quando a gente fala de idoso, tá? Então, vamos colocar ele aqui para a gente dar uma olhada junto. Então, ele fala que é assegurado para esse idoso uma obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, que eu acabei de falar, assegurar ao idoso absoluta prioridade à efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, respeito, convivência familiar e comunitária. E aqui a gente tem que pensar sempre numa situação macro, tá? Esse idoso, ele tem direito a teatro, a cinema. Esse idoso, ele tem direito à liberdade religiosa. Esse idoso, ele tem direito de continuar trabalhando para que ele possa ter uma vida digna, tá? Então, a gente tem que pensar sempre numa situação maior. Quando a gente fala de liberdade, às vezes as pessoas assim, falam assim, é só o direito que ele tem de sair de casa? Não. É o direito que ele tem de condição de sair de casa. Então, a gente precisa ter com que ele tenha condição financeira de sair de casa, tá? E que ele tenha para onde ir. Então, que ele possa exercer o seu direito de lazer, que ele possa exercer o seu direito de ir à igreja, de pregar a fé que ele acredita, tá? Esses pontos são importantes e, às vezes, eles são esquecidos por nós, tá? O artigo 3º, ele fala que é garantida prioridade, tá? No atendimento preferencial, então, nas filas, principalmente, tá? Junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, então, planos próprios para os idosos, tá? Então, atividades próprias para os idosos, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção do idoso, então, poder assegurar a esse idoso direitos que são específicos dele, né? Então, medicamentos,
atividades próprias para o idoso, viabilização de alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. E aqui entra, dentro de educação, a situação da tecnologia, tá? Então, aqui, ó, a gente pode... Educação tecnológica. Esse idoso, ele não pode ser largado, né? E aí cabe, às vezes, a nós, outras gerações, dar essa educação para eles, tá? Cabe a nós aí identificar a importância de apresentar para esse idoso essas novas mídias que estão aí, tá? Priorizar. Oi? Com licença, só uma perguntinha. Referente a uma situação de obrigatoriedade de ajuda financeira dos filhos, existe isso a partir de que idade? Tendo ou não tendo o BPC ou mesmo uma aposentadoria, existe essa obrigatoriedade e a partir de qual idade? A obrigatoriedade de prestação de alimentos está no artigo 1694, mas é 1694 do Código Civil, tá? O Código Civil, ele diz o seguinte: é obrigação da família, como um todo, se ajudar e prestar alimentos. E aí o Código Civil, ele inclui como família os cônjuges, ascendentes, descendentes e filhos, tá? Então, o 1694 do Código Civil determina essa obrigação alimentar. O Estatuto do Idoso, ele fala o seguinte: e as pessoas que têm a idade igual ou superior a 60 anos, eles precisam ser protegidos pela família, tá? E aí a família precisa enxergar as necessidades desse idoso. Não existe, acho que foi o Wilson que perguntou? Sim, professor Wilson. Não existe, Wilson, uma tabela que eu te diga assim: olha, idoso completou 60 anos, a partir de agora você tem que pagar a pensão alimentícia para ele. Não existe isso, tá? Porque depende da situação. Tem idosos, por exemplo, os meus pais. Meus pais, eles estão hoje com 61 anos. Meus pais não precisam de alimentos, não precisa que eu e minha irmã pague para eles. E alimentos não é só comida, tá? Alimentos é uma prestação pecuniária que é paga para envolver as necessidades de quem recebe os alimentos. Isso é alimentos, tá? Sim. Referente à pergunta, professor, aqui, assim, vou dar um exemplo pessoal para a senhora poder entender. O meu sogro, ele tem 66 anos, ele teve um AVC no ano passado, então ele mora comigo, esposa. Então, foi liberado agora o BPC para ele, só que nós temos os custos, aluguel, que é caríssimo e tal, e ele tem mais 2 filhas. Essas 2 filhas, além da minha esposa, não tem nenhum tipo de contribuição assim na boa vontade. Caso haja alguma necessidade futura, para mim ter esse exemplo, para poder falar, olha, se a gente quiser, a gente pode entrar com recurso para pedir o auxílio dessa... Ele teria que pleitear alimentos em face das filhas. Entendi. Teria que mover uma ação de alimentos em face das filhas, pleiteando essa obrigação alimentar. Mas o importante é a gente sempre lembrar que a obrigação alimentar não é só comida. A obrigação alimentar, ela vai envolver saúde, educação, alimentação, lazer. Tudo isso envolve essa obrigação alimentar. Agora, dizer que existe uma idade, a partir de quando? A partir de quando essa pessoa precisar. Perfeito, entendi. Tá? E vai perdurar até quando essa pessoa precisar. Então, 2 lados da situação. A gente tem pessoas com 65 anos de idade aí, que elas estão acamadas, que elas não têm a menor condição de ter rendimentos. Então, vai a família ter que ajudar.
Eu conheço pessoas com 85 anos de idade que têm mais vitalidade do que todos nós. Então, não precisam de ajuda ainda, tá? Então, é a partir do momento que essa idade, que essa necessidade chegar. Perfeito. Tá? Voltando no artigo 3º, priorizar, então, atendimento do idoso por sua família, em detrimento do atendimento asilar, exceto quando não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Colocar essas pessoas em casas de repouso, tá? Tem que ser a exceção. A regra é que a família cuide do idoso. Então, que a família se adapte para cuidar dessa pessoa, tá? Então, faça adaptações na sua casa, faça adaptações na sua rotina para cuidar desse idoso. Essa é a regra. Colocar esse idoso em uma casa de repouso é a exceção, a não ser que realmente a família não tenha condições técnicas. Então, eu tenho um idoso com Alzheimer, eu tenho um idoso que tem dificuldades de mobilidade, e eu não tenho conhecimento técnico, eu não consigo, tá? Aí sim colocar nas casas de repouso. Mas a casa de repouso, ela é uma exceção. A regra é que esse idoso fique no convívio familiar. Gerar capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia, tá? Para prestação de serviços aos idosos. Os idosos, eles têm médicos próprios, o geriatra, por exemplo, tá? Para poder ajudar nesse atendimento. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informação de caráter educativo sobre situações sociais de envelhecimento, que é o famoso envelhecer com saúde, tá? Envelhecer com dignidade. Diga, Teles. Era só no complemento da pergunta do Wilson que o BPC, hoje, a idade de 65 anos, o governo ele libera. Pena que é só um salário mínimo, né? Porque essas pessoas que chegam a essa idade deveriam pelo menos 10 salários mínimos, pelo que já fez, mas infelizmente é a lei, né? Mas é isso aí, é só um complemento. Tá. Obrigado. Garantia de acesso à rede de serviços da saúde e assistência local. E prioridade no recebimento do IR. Tá? São esses, então, os principais pontos que o artigo 3º do Estatuto do Idoso traz. Tá? Não quer dizer que a gente não possa ter outros. Claro que a gente pode ter. Por exemplo, aqui ele fala da educação, mas não fala da tecnologia, da importância da tecnologia para esses idosos, principalmente no atual cenário aí da pandemia, que os idosos precisaram aprender a utilizar desses recursos justamente para que eles pudessem ter contato com a sua família, né? Quantos idosos não ficaram isolados em casa e a única forma de contato com a família que eles tinham era através de redes sociais. Eu tenho os meus avós que moram no interior com 85 e a única forma, o único convívio, digamos assim, que eles têm conosco aqui em São Paulo é através das redes sociais. Então, é através de ligações de vídeo do WhatsApp. E a minha avó, principalmente, precisou aprender a usar isso, né? Então, foi aí um esforço familiar de ensinar. Eu me lembro que teve uma férias que eu passei lá com eles e eu fiz um manual para que ela aprendesse a usar o WhatsApp com figuras. Então, eu desenhei um manual com os símbolos exatamente da forma que os símbolos apareciam na tela do computador dela, para que ela soubesse onde que ela teria que clicar para poder ligar, para poder atender, para poder mexer no Facebook, para poder mexer no WhatsApp e poder conversar com a gente. Então, foi feito um manual somente para ela, exclusivo para ela,
com ícones que só tinha no celular dela, para ela poder saber mexer e poder ter esse convívio, tá? Então, isso é uma situação que não está no estatuto, mas que precisa ser visto pelo poder público, que precisa ser visto pela sociedade, tá? Então, o artigo 3º, no parágrafo 1º dele, traz aí todos esses direitos que são previstos pelo Estatuto do Idoso, lembrando que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, porque a gente pode ter outras situações que não constam do artigo 3º do Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto do Idoso, no ano de 2017, tá? Ele sofre algumas alterações no seu artigo 3º, 5º e 71, tá? Pela legislação de 2017. Porque a gente tinha uma redação, e aí em 2017 muda-se essa redação para priorizar as pessoas com mais de 80 anos. Tá? Então, a gente tem uma modificação da legislação para priorizar essas pessoas. Diga, Raquel. Raquel? Eu creio que não fui eu que Oi? levantei, não. Não? Então tá bom, que aqui estava a mão levantada. Beleza. Então, a gente tem essa alteração em 2017 para priorizar as pessoas com mais de 80 anos, tá? Então, o parágrafo 2º do artigo 3º, ele fala: dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, dentro do estatuto, a gente tem uma divisão. A gente tem as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, são considerados idosos, e as pessoas com mais de 85 anos, como diz meu avô, são os considerados os mais idosos. Ele brinca desse jeito. Ele fala assim: olha, quem tem idade igual ou superior a 60 anos são idosos, mas eu sou mais idoso, que ele tem 85 anos. Então, por ele ser mais idoso, ele tem mais direitos, ele fala, tá? Na verdade, as pessoas com mais de 80 anos, a intenção mesmo é priorizar essas pessoas, né? É assegurar a essas pessoas um tratamento ainda mais diferenciado, rever ainda mais as suas necessidades, tá? Essa que foi a intenção da modificação da legislação no ano de 2017. Um ponto que é importante da gente também observar são as garantias das pessoas idosas. O que está assegurado? Qual é a garantia que essa pessoa tem? Então, aqui eu elenquei alguns, tá? Garantia do direito de envelhecer, envelhecer com saúde, envelhecer com dignidade. Liberdade, respeito e dignidade. Alimentos, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Exercício da atividade profissional. Aposentar-se com dignidade. Moradia, transporte, política de atendimento por ações governamentais e não governamentais, atendimento preferencial e acesso à justiça, tá? Então, esses são pontos de garantias a essas pessoas. Eu vou pegar esses pontos e vou colocar aqui nos nossos rascunhos, só para a gente poder falar deles em algumas situações específicas, tá? Quando a gente fala do direito de envelhecer, nós estamos falando da necessidade
planejamento para o envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer, não tem jeito. A única certeza que a gente tem é que todos nós vamos envelhecer, tá? Não é muita certeza, não. Uns não envelhecem. Se não envelhece é porque morre. Então. Mas a cada dia a gente envelhece. Sim. Tem infelizmente, jeito. Sim. No dia que a gente nasce e respira, envelhecemos, né? Então, se a gente não envelhece, automaticamente a gente morre. A gente não tem muita outra alternativa na vida, né? Ou a gente envelhece ou a gente morre. E aí a gente precisa ter um planejamento para esse envelhecimento, tá? E aí esse planejamento ele precisa ser tanto do próprio idoso, né? De se preparar, de todos nós se prepararmos para isso, tá? Como a família também ajudar nesse planejamento. Liberdade, respeito e dignidade vem liberdade em todos os sentidos, tá? Liberdade cultural, liberdade sexual, liberdade de expor as suas ideias, tá? E tudo isso precisa ser respeitado. Esse é um ponto importante. Alimentos, que eu ia falar e acabei já comentando na pergunta do Wilson. Eu vou só colocar aqui o artigo do Código Civil, para vocês poderem ter, mas de toda forma eu comentei já, é o artigo 1694 do Código Civil, que assegura esses alimentos, tá? Além do Estatuto do Idoso. E aí, lembrar que alimentos envolve educação, saúde, lazer, transporte, vírgula, etc. Tudo que a pessoa precisar para poder viver está englobado nesses alimentos. Então, um alimento não é só comida, tá? Direito à saúde e um plano para que ele tenha essa saúde, tá? Educação, cultura, esporte e lazer. E aí, educação, eu vou voltar a falar da educação tecnológica, da importância desse idoso ter essa educação tecnológica, tá? Da necessidade dele ter essa educação tecnológica e de existir planos para essa educação. Exercício da atividade profissional e aposentar-se com dignidade, tá? É o direito de exercer a sua profissão. Quantas empresas ou quantas histórias a gente já ouviu falar de pessoas que, quando atingem uma certa idade, são descartadas pelo mercado de trabalho ou não conseguem voltar para o mercado de trabalho, né? Então, elas se veem ali tendo, às vezes, de sustentar a família e não conseguem voltar para o mercado de trabalho, levando em consideração a sua idade, tá? No momento em que ele mais tem experiência para passar, para ajudar a empresa, é o momento em que ele é colocado fora do mercado. Moradia digna, então assegurar a esse idoso um local para morar. Transporte, e aí a gente vê a possibilidade dos idosos não pagarem, né, os transportes públicos. Política de atendimento por ações governamentais e não governamentais. Então, além das ações feitas pelo Estado, ações feitas também por entidades não governamentais para assegurar essa saúde, para assegurar esse lazer. Então, a gente já viu várias campanhas de situações para que esse idoso possa ser mais ativo, para que esse idoso tenha contato com a sociedade, tá?
Atendimento preferencial, e eu queria falar do acesso à justiça, tá? No acesso à justiça... Opa, volta. Apertei errado. No acesso à justiça, tá? É o acesso e a possibilidade desse idoso poder exercer o seu direito a procurar o Poder Judiciário. Diga, Fabrícia. Bom dia, amiga. Professora, Oi? tá me ouvindo? Tô. Então, eu tive muita dificuldade na época de colocar a minha sogra, porque ela nunca contribuiu naquele projeto do LOAS. Aquilo ali também é pro idoso, né? Na questão. O LOAS, na verdade, ele é um benefício dado pelo Estado à população mais carente, tá? E aí, essa população mais carente pode ser tanto aquela pessoa que já é idosa e não contribuiu ao ponto de poder se aposentar, como também aquela pessoa que não conseguiu exercer nenhuma atividade profissional e não conseguiu fazer os devidos recolhimentos, tá? Então, o LOAS, ele não vai envolver apenas a situação do idoso, tá? O LOAS vai envolver qualquer pessoa que não tenha exercido uma atividade profissional e não tenha feito o recolhimento dos benefícios para poder se aposentar. Então, eu tenho, por exemplo, no escritório, pessoas que recebem LOAS e a pessoa tem 35 anos de idade, mas a pessoa está interditada por uma deficiência mental. E aí tem direito ao LOAS. Tá? Ah, entendi. Eu achei que só era para o idoso, só quando completava a idade, se caso ele nunca contribuiu, que aí a gente podia dar entrada. Não, tá? O LOAS, ele é um benefício um pouco mais abrangente. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. No acesso à justiça, tá? Que eu queria aqui falar um pouquinho mais sobre ele. O acesso à justiça envolve a possibilidade de procura pelo Poder Judiciário sempre que o idoso tiver um dos seus direitos violados. O acesso à justiça, então, ele envolve situações processuais mesmo, tá? Por quê? Propositura de ação no Brasil é algo caro, tá? Para você poder propor uma ação, hoje em dia, você tem que pagar advogado, você tem que pagar as custas processuais dessa ação, e isso é algo caro, tá? Acesso à justiça hoje em dia é algo demorado, não é algo que se resolve na velocidade que nós gostaríamos que se resolvesse. Então, por esse motivo, o idoso tem prioridade nisso, tá? Ele tem prioridade dentro dos seus processos. Então, processos que são movidos por pessoas idosas, processos que são movidos por pessoas com mais de 60 anos, têm prioridade na tramitação. Eles devem tramitar de uma forma mais rápida, tá? E a necessidade da justiça gratuita tem que ser analisada com um pouco mais de parcimônia. Então, quando um idoso propõe uma ação, o processo dele vai tramitar com um pouco mais de velocidade, mas não vamos imaginar que é uma velocidade gigantesca, porque não é, tá? Ele vai ter um pouco mais de prioridade, mas não vai ser uma prioridade também tamanha, infelizmente, porque o Poder Judiciário está sobrecarregado. E a análise do direito à justiça gratuita também tem que ser feita com um pouco mais de cautela, tá? Uma vez que a possibilidade desse idoso pagar essas custas é um pouco mais dificultoso, tá? Então, o acesso à justiça é poder provocar
essa inércia do Poder Judiciário, tá? E ter assegurado um processo justo, assegurado um processo célere e assegurado também esse benefício da justiça gratuita que a gente fala, tá? Então, aqui, eu quis só trazer as principais garantias dos idosos, né? E as principais garantias que constam do próprio estatuto, tá? Continuando aqui, então, essas garantias, tá? E aqui eu trouxe duas situações, 2 crimes contra o idoso, tá? Acabou até ficando repetido, mas eu vou mostrar para vocês no próprio estatuto. O artigo 95 fala que os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, tá? Não sendo aplicados os artigos 181 e 182 do Código Penal. E aí o estatuto traz vários tipos de crimes contra o idoso. Nesse sentido, eu vou pegar aqui um material que eu até coloquei no AVA para vocês, que é legal a forma como ele explana esses crimes, tá? Diga, Camila. Professora, aqueles principais, aquelas leis que você colocou, seriam dos idosos mais 60, 84 ou os dois? Os dois. Os dois, tá bom, obrigada. Os dois, tá? Nada. Eu coloquei no AVA para vocês, é uma cartilha da Unisal, tá? E é uma cartilha que mostra para gente o Estatuto do Idoso de uma forma mais lúdica, tá? Peraí que eu já vou compartilhar aqui, deixa eu só abrir o link. Uma forma mais lúdica, para a gente poder enxergar principalmente os crimes, tá? Então, tá aqui. É uma cartilha feita pela Unisal, tá? Então, é uma faculdade, tá? E aí eles trazem, esse material tá no AVA para vocês, tá? Eles trazem o que é o Estatuto do Idoso, o que o Estatuto do Idoso protege, quem está protegido por esse estatuto, tá? Traz alguns elementos nesse sentido. Perdão. Mas o que me chama mais atenção nessa cartilha é que ela divide o Estatuto do Idoso em pontos relevantes. Então, ela fala que no artigo 10 fala com relação ao direito à liberdade e ao respeito, tá? Então, o que eu falei agora há pouco, liberdade envolve faculdade de ir e vir, opinião, crença religiosa, prática de esportes, participação da vida familiar e comunitária, participação da vida política, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, tá? Então, liberdade não é só poder ir ao mercado, tá? É poder expressar aquilo que ele acha que é certo, que é errado, é poder ir à igreja, é poder ele profetizar a fé dele, poder votar, né? Não tem mais a obrigatoriedade, mas ele quer continuar exercendo o seu papel de cidadão, tá? O artigo do 11 ao 14 fala com relação ao direito aos alimentos, tá? Vão ser feitos na forma da lei civil, que é o 1694 do Código Civil, tá? Pode ser solidária entre todos aqueles que são responsáveis por esse idoso. A gente tem lá 5 filhos, os 5 filhos têm obrigação de custear os alimentos, né, desse idoso, tá? Se o idoso e o familiar não tiver condições de arcar com esses alimentos, poderão, então, utilizar de questões sociais que o poder público dá, que aí são benefícios, né? O LOAS é um exemplo, a aposentadoria é outro exemplo, tá? Direito à saúde, então tá no artigo 15 em diante, tá? Cadastramento dessas pessoas idosas para prevenção à saúde, unidades geriátricas, atendimento domiciliar, reabilitação desse idoso, então fisioterapia para esse idoso, planos para que esse idoso fique
cada vez tenha mais saúde e mais desenvolvimento também, tá? E aí, saúde envolve situações odontológicas, envolve situações psiquiátricas, envolve tudo que for relacionado à saúde, tá? Depois do 20 em diante, direito à educação, cultura, esporte e lazer, tá? Algumas cidades, principalmente da região do ABCDNR, têm programas mais voltados para essa questão do lazer e da saúde, do lazer e educação do idoso. Então, a São Caetano, por exemplo, que é considerada a cidade mais idosa, ela tem vários planos de lazer e esporte para esse idoso, tá? Mas isso deveria ser de uma forma geral. Quando a gente fala de educação, vou reforçar. Educação não é apenas saber ler e escrever, tá? Educação, ela envolve vários outros elementos, não é só saber ler e escrever, não, tá? Então, educação, a gente teve aí, há uns dias atrás, uma reportagem de um idoso que resolveu não, né? O idoso que falou agora qual que é a sua opção sexual. E a necessidade da família acolher esse idoso mesmo assim, tá? Então, isso envolve educação. Cultura, que esse idoso, ele consiga continuar praticando atividades culturais. Então, que ele possa ir no cinema, no teatro, no museu, tá? E aí ele precisa de condições para isso. Então, ele precisa de transporte que o leve até lá. Ele precisa de uma condição melhor no pagamento desse ingresso, mas que ele possa continuar exercendo essas atividades, tá? Esse é o ponto mais importante. Poder exercer essas atividades. Tá? Professora, uma pergunta. Eu também tenho. Na questão do transporte, nós tivemos um caso aqui em São Paulo, que o governador, não sei se foi o governador ou o prefeito, ele quis revogar o transporte gratuito para 65 anos. Isso é ilegal, segundo o Estatuto do Idoso? Uhum. Pelo Estatuto do Idoso, isso não pode acontecer, no entanto que não deu certo, né? Ô, Pro, uma pergunta. Por que entra em educação o transporte, a cultura? Tudo bem a cultura, mas o transporte, o que a senhora falou... Qual foi a outra frase que a senhora falou? Não, na verdade, eu quis dizer o seguinte. Dos artigos 20 em diante do Estatuto, do 20 ao 25, é onde a gente tem direito à educação, cultura, esporte e lazer. Todos eles estão dentro do mesmo bloco de artigos, do 20 ao 25, tá? E aí, educação, que eu disse, não envolve só ler e escrever. Educação envolve outros elementos, como educação tecnológica, educação sexual, educação cultural, tá? A possibilidade de continuar exercendo os direitos culturais de poder ir ao teatro, ao cinema, ao museu, exercer a cultura, tá? O esporte e o lazer. Só que todos esses elementos estão no mesmo bloco de artigos do Estatuto. É do artigo 20 ao 25. Entendi. Tá? Tá bom. Depois disso, direito à profissionalização ao trabalho e profissionalização ao trabalho, à previdência e assistência social. Isso está nos artigos 26 ao 34, tá? Então, direito à situação de continuar exercendo as suas atividades laborais, tá? De poder ter cursos profissionalizantes para esses idosos, caso eles precisem, tá? Direito à previdência, e aí aqui, ó, o 34 é o que nos chama mais atenção. Idosos a partir de 65 que não possuem meios para prover a sua subsistência, mas de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, tá? Nos termos do LOAS. Então, se porventura esse idoso não recebe nenhum tipo de valor, tá? A família também não tem, porque às vezes a família realmente não tem como.
A família está desempregada, a família não tem como ajudar esse idoso, tá? E aí torna-se uma situação do Estado de prover alguma forma desse idoso ter uma renda, tá? Então, às vezes, a família realmente não tem condições, não é que a família não quer, a família realmente não tem condições para isso, tá? Direito à habitação, que está no artigo 38 do Estatuto do Idoso, tá? Então, 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento ao idoso, tá? A necessidade de acessibilidade para eles. Então, os lugares precisam ter acessibilidade, precisa ter aquelas barras de proteção. Banheiros públicos precisam ser projetados para pessoas com idade avançada. Direito ao transporte aos maiores de 65 anos, tá? A gratuidade a partir da apresentação de documentação, as vagas para idosos dentro dos estacionamentos, tá? E aí eu vou fechar, aí eu vou pegar a lei mesmo, do 95 em diante, peraí. Para a gente dar uma olhada nos crimes contra o idoso, tá? Aí aqui é o texto de lei mesmo, tá? 93 em diante fala dos crimes contra o idoso, tá? E aí aqui a gente tem vários: discriminação da pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar qualquer meio de instrumento necessário para o exercício da cidadania, deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidades de longa permanência e não voltar para visitar, expor perigo à integridade física, psíquica do idoso. Então, aqui a gente tem vários crimes, tá? Contra o idoso. E uma questão que sempre me questionam quando a gente fala de Estatuto do Idoso, e eu vou até colocar ali nas nossas observações, né? Uma discussão que sempre tem, né? A pessoa, então, tem 65 anos de idade, ela está contemplada pelo Estatuto do Idoso, então, por esse motivo, essa pessoa não pode mais dirigir, essa pessoa não pode mais exercer atividades bancárias, essa pessoa não pode mais nada, tá? Isso é o famoso mito, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. É necessário diferenciar dois pontos que a gente precisa entender, tá? E que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é pessoa idosa, 60 anos ou mais. Para isso, a gente tem o Estatuto do Idoso. Outra coisa, pessoa interditada, que não exerce mais os atos da vida civil. Está nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Diga, Camila. Professora, essas pessoas interditadas que você comentou são aquelas pessoas que não são mais capazes, por exemplo, de se virarem sozinhas, precisam de ajuda? Isso. Artigo 3º Absolutamente e 4º do Código incapaz. Civil. Peraí, ó, deixa eu Relativamente incapaz. Desculpa, professora, eu não entendi. Os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Obrigada. Tá? Otacílio?
Era isso também, professora. Era Era isso. absolutamente e o outro caso. E os relativamente. Então, as pessoas que são interditadas são as que não exercem mais os atos da vida civil e elas estão dentro dos artigos 3º e 4º do próprio Código Civil, tá? Então, a pessoa idosa, 60 anos ou mais, ela está no Estatuto do Idoso, tá? Isso é uma situação. Os interditados são outros. Diga, Fabrícia. Professora, mas nesse caso, um idoso, ele está nessa situação no caso de interditado. Ele tem 5 filhos. Aí como que decide qual filho que vai responder por ele? Os filhos precisam entrar num consenso de quem é que vai ser o curador dessa pessoa. Se porventura os filhos não chegam nesse consenso, vai ficar, o juiz vai determinar um terceiro para ser curador. Ah, entendi. Tá? Então, se caso não entrar em acordo, quem resolve é o juiz. É o juiz. Ok. Tá? Então, o fato da pessoa ter 60 anos ou mais não o torna uma pessoa interditada. São coisas separadas, tá? A pessoa interditada não exerce mais os atos da vida civil, ela passou por um processo de interdição e aí foi determinado um curador para essa pessoa, tá? Então, o fato da pessoa ter mais de 60 anos não o torna ele um interditado. São coisas separadas, tá? Então, por esse motivo, as pessoas com mais de 60 anos, se eles tiverem total condição, esse é o ponto mais importante, né? Podem permanecer exercendo todos os atos da vida civil, como, por exemplo, dirigir, transações bancárias, recebimento de valores. Eles podem continuar exercendo essas funções. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? As pessoas que são interditadas, independentemente da idade, né, deverão ser representadas. São os casos do artigo 3º do Código Civil, ou assistidas, que são os casos do artigo 4º do Código Civil, tá? Aí essas pessoas, sim, para elas exercerem esses atos, deverão ser assistidas ou representadas por seu curador, tá? Por quem for responsável por essas pessoas. Então, os idosos podem permanecer exercendo essas suas atividades, se eles tiverem condições, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. Eu trouxe para a gente olhar um vídeo que fala sobre a importância do estatuto, tá? Qual é os pontos principais aí do estatuto, qual que é a relevância dele dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, deixa eu abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Falaremos um pouquinho do histórico dessa lei, surgimento dela, alguns direitos e até separei para a gente alguns artigos aqui. Espero que gostem da aula. Sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia. Vamos lá então, galera. Estatuto do Idoso.
Para eu começar a falar desse tema, para a gente entrar na lei de fato, eu preciso primeiro fazer um conjunto de reflexões introdutórias sobre o que é ser idoso, né? Sobre qual é a posição que o idoso ocupa numa sociedade como a nossa e, com certeza, como que já foi pensado isso no passado. Eu acho que nos referenciar no passado é um papel importante para a gente poder pensar ações a serem tomadas, né? Reflexões, como que já foi feito e tal. Então, a primeira coisa é entender que os idosos ocupam hoje um papel de vulnerabilidade social. O que seria essa noção de vulnerabilidade? É um determinado desajuste, descompasso ou desequilíbrio da posição que certas pessoas têm, que são pessoas ativas, em relação à estrutura social de uma determinada sociedade. Então vamos imaginar a vulnerabilidade como a condição que uma pessoa tem de receber maior violência, de estar mais aberto, por exemplo, a sofrer as consequências de uma sociedade. Então a vulnerabilidade só pode ser compreendida como uma posição de desarranjo, de desequilíbrio, né? De descompasso que esse grupo social vai ter frente a outro. É sempre importante, para entender vulnerabilidade, comparar, usar comparações. Por exemplo, será que no trânsito, né, a população idosa tem o mesmo tratamento com a pessoa jovem, mais ágil, né? Será que nas relações de trabalho os idosos têm maior possibilidade de conseguir um emprego do que uma pessoa jovem? Quer dizer, os indivíduos têm, então, dentro de uma sociedade, certos descompassos. E pensar essa posição é pensar o que a gente entende por vulnerabilidade. Uma reflexão que eu daria para vocês, e até uma indicação de leitura muito importante, é a obra, o conto A Velhice, de Simone de Beauvoir. Teórica do existencialismo francês, filósofa, né? No qual conviveu com Jean-Paul Sartre, também outro importante filósofo existencialista. Beauvoir, nessa obra, A Velhice, foi tratar de uma reflexão sobre ela própria. Ela mesma estava falando, em 1970, sobre ela estar começando a ficar velha. E é um livro que se propõe a refletir qual que é a posição que uma pessoa idosa, né, a velhice, ocupa no mundo. É uma reflexão existencial, porque ela vai falar de todas as angústias que existem no ser velho, e principalmente do olhar da sociedade sobre o idoso. Uma boa reflexão que ela faz, inclusive, é entender que ao longo do tempo, a velhice foi sendo tratada de modo muito diverso. Então, em cada sociedade, existe uma maneira distinta, diferente, e às vezes até contraditória do ato de tratar o velho. Quer ver um bom exemplo? Se nós pegarmos a Grécia Antiga, o mundo antigo clássico, né? Você vai ver que na Grécia Antiga existe um privilégio muito grande sobre a figura do idoso. Principalmente aqueles de bom nascimento, que seriam os aristocratas. A política grega, então, valorizava os idosos como uma espécie de experiência, os chamados anciãos, pessoas pensadas e constituídas devido a uma alta idade, pessoas mais velhas, que teriam uma certa responsabilidade social maior que o jovem. Na Grécia, no período auge da democracia, por exemplo, uma criança nem tem direito de cidadão. O adolescente também não, somente a partir da maturidade. Então, veja, no Platão, inclusive, na Grécia ainda antiga, Platão mesmo falava que o indivíduo só se tornava um grande filósofo com a sua alma racional realmente desenvolvida depois dos 50 anos de idade, quando ele teria acumulado as experiências do cotidiano, desenvolvido o conhecimento e atingido a alma racional, né, a atividade pensante tipicamente humana. Na sociedade moderna, e aí saltamos aí para o mundo industrial, para o mundo do capitalismo industrial, velhice começa a ser um problema, começa a ser um peso. Criamos uma sociedade que valoriza a juventude de tal forma a acreditar que ela seria eterna, mas que todos nós chegaríamos a uma determinada velhice e ocuparíamos um lugar de descarte nessa sociedade. Então, a velhice, por exemplo, pode ser pensada sobre vários prismas. Uma valorização como o Ocidente antigo fazia, ou até uma desvalorização completa como a sociedade industrial tem, entendendo o velho como um problema, como um peso para uma sociedade como a nossa. Sociedade esta que a todo momento que passa se envelhece cada dia mais, mas que não valoriza a velhice. Vamos partir agora para fazer uma análise rápida do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741, né? Ela foi publicada no ano de 2003, né? Publicada inclusive numa conjuntura ali do iniciozinho da era do governo Lula e tal, e ela fazia parte de um conjunto já de leis, né, determinadas desde os anos 90, com a intenção de ampliar os direitos de certas populações brasileiras. Estava ligado também a uma reforma da
Previdência, há um conjunto de mudanças que o Brasil já passava naquele momento. Não sei se vocês lembram, a reforma da Previdência, que foi agora organizada pelo governo Temer-Bolsonaro, foi antes feita também pelo governo Lula, no início da era do PT. Então nós temos aí no início dos anos 2000 a publicação de uma lei contida de 118 artigos, que tem uma intenção muito clara de promover a inclusão social da população idosa e ainda mais a garantia de direito desses cidadãos conforme a Constituição. Ou seja, o direito das populações idosas visam ser reafirmados em um estatuto próprio. Para que ter um estatuto? É para garantir a especificidade de cada grupo social e a aplicabilidade profunda daquelas leis. A intenção, de fato, de ter um estatuto específico, não só, todos os brasileiros são tratados iguais perante a lei, não, mas pensar as especificidades que tem essa população dentro da realidade. E para provar isso, eu trouxe aqui o artigo 2º e 3º, que eu gostaria de ler, a gente analisar ele, do estatuto, que diz assim, artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por todos os outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde em condições de liberdade e dignidade. Veja, a preservação da saúde com dignidade e liberdade, que constitui a base da nossa Constituição. Então, onde está ancorado esse estatuto? Na Carta Magna Brasileira, Constituição Federal de 88. É ali que dá a base fundamental para nós entendermos e publicar esse documento em 2003. O artigo 3º diz, abre aspas, a família, a sociedade e o Estado, nessa sequência, têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. O idoso deve ser o principal agente e destinatário das transformações a serem efetivadas por meio dessa política. Ou seja, ela garante a ideia de autonomia, que dá ao idoso não simplesmente a ideia da proteção controlada, que é o tutelar. Não, na verdade, dar ao idoso a proteção e a autonomia diante das leis. Por exemplo, que um idoso possa se locomover num trânsito e tenha a sua vaga reservada em determinadas localidades para garantir o estacionamento. Não é simplesmente que uma pessoa fica lá e estaciona um lugar para o idoso, é que ele consiga essa autonomia. Tanto esse estatuto, quanto até mesmo o estatuto da pessoa com deficiência, garantem essa certa autonomia. Onde eu quero chegar com a conclusão aqui da nossa aula? É que hoje no Brasil nós temos um histórico muito grande de violência e abandono contra idosos. E o próprio documento do Estatuto do Idoso diz para nós a importância e a grau de periculosidade de uma família abandona o idoso. Por exemplo, nenhum idoso deverá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando o acesso a operações bancárias, meios de transporte ou qualquer outro meio de exercer sua cidadania, pode ser condenada e, inclusive, a pena é variável de 6 meses a 1 ano, além de reclusão e multa. Ou seja, se for crimes que não estão previstos no Código Penal, lá dos anos 40 brasileiro, mas crimes específicos contra o idoso, pode ter agravamento da multa, agravamento, inclusive, da pena, seja aumentado devido ao grau de vulnerabilidade desse grupo social. Onde eu quero chegar, então, aqui da nossa aula? O Estatuto do Idoso, Lei 10.741, publicado em 2003, ainda tem inúmeros desafios a se realizar. E entre esses desafios, e entre tudo que envolve essa política e essa população, está em fazer valer a lei. Porque eu garanto, o Estatuto do Idoso é um documento muito profundo, muito útil e muito aplicável. O único problema é que nós ainda não conseguimos garantir a aplicabilidade real, a execução prática desse documento teórico, que é um dos documentos mais avançados que o Brasil tem hoje na proteção da velhice. Porque ser velho também é um direito, e é um direito com dignidade. Bom, pessoal, essa foi a minha aula com vocês sobre o Estatuto do Idoso. Se você gostou, por favor, dá um like para mim. E não se esqueça de acompanhar os links também que estão aqui na descrição desse vídeo, que você também pode aprofundar também sobre esse assunto, beleza? Muito obrigado pela sua presença, agradeço de coração e te aguardo também no nosso próximo encontro aqui no Brasil Escola.
Esse vídeo que eu passei agora para vocês, eu coloquei ele nos slides, tá? Para quem depois quiser, eventualmente, assisti-lo novamente, tá? Desejo para vocês uma boa semana, um bom almoço de domingo e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Bom descanso a todos.